Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. É bom estarmos aqui neste momento precioso para que juntos a gente possa colocar a nossa vida, o nosso coração diante do nosso Deus. Que eu e você sejamos abençoados, porque é o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que nos reúne aqui neste momento. Hoje, dia 20 de outubro, estamos chegando aí no fim do mês de outubro, na reta final do ano de 2021, e a palavra de Deus que nos convida para esse tempo de oração diz assim: cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, dia após dia, proclamai a sua salvação. Salmo 96, versículo 2. Portanto, Senhor, sabemos que protegerás os oprimidos e para sempre os guardarás dessa geração mentirosa, ainda que os perversos andem confiantes e a maldade seja elogiada em toda a terra. Salmo 12, versículos 7 e 8. E o Salmo de louvor diz assim: Senhor, com a tua mão, livra-me dos homens mundanos, cuja recompensa está nessa vida. Salmo 17, versículo 14. Vamos ao Senhor em oração? Senhor, nós te rendemos graças e louvor, porque tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Tu és o nosso Deus infinito, pessoal, que se revelou em Cristo Jesus. E nós te louvamos, Deus, pelo teu amor derramado no nosso coração pelo teu Espírito Santo. Louvado seja o teu nome, pela tua salvação, que a cada dia a gente possa desfrutar do teu amor e compartilhar também o teu amor nos nossos relacionamentos. Senhor, abençoa esse tempo de oração, de meditação na tua palavra, que o Senhor seja adorado, que o teu povo seja, Deus, edificado. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos e queridas, neste momento vamos, através dessa canção, louvar o nome do Senhor, lembrando que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Separará do amor de Cristo, será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem separará pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada.
Amém. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos e queridas, vamos continuar refletindo, meditando em Filemon. A gente está com essa pequena série aí nesse texto pequeno, mas muito precioso, que nós vemos realmente o poder do Evangelho aí presente, que transforma as nossas vidas, que traz perdão e reconciliação a todas as pessoas. A gente já viu isso algumas vezes em Filemon, né? Eu coloquei para você. O relacionamento entre Paulo, Onésimo e Filemon ilustra de forma bela a mediação de Cristo no relacionamento entre o Pai e a humanidade. Paulo estava disposto a restituir a Filemon os prejuízos causados por Onésimo, a fim de promover a reconciliação entre senhor e escravo. A obra de Paulo nesse âmbito de perdão também retrata a força que Deus concede aos cristãos para demonstrar compaixão e misericórdia. Então, quando nós olhamos aí, né, nessa epístola, nessa carta de Filemon, o que nós vemos aí realmente é o evangelho presente, o evangelho que nos lembra daquilo que o próprio Deus fez ao colocar Cristo em nosso lugar de forma substitutiva e nos reconciliar com o Senhor. Duas semanas atrás, quando a gente começou em Filemon, a gente viu entre os versículos 1 e 7, e a gente viu sobre a fé em Jesus Cristo e o amor para com todos os santos. A gente vê isso muito presente nesses primeiros versículos aí, mostrando, né, como que a mensagem de Cristo como Senhor muda todas as coisas e nos leva realmente a ter fé em Cristo e naquilo que Ele fez na cruz, e também amor para com as pessoas que estão à nossa volta. E hoje a gente vai ver entre os versículos 8 e 14 um pedido que o apóstolo Paulo faz em favor de Onésimo a Filemon. E na próxima semana a gente vai ver nos versículos finais aí um novo padrão que o evangelho traz também para mim e para você. Um comentarista bíblico ele diz assim: Paulo está consciente de sua autoridade como apóstolo de Cristo. Houve vezes em que até enfatizou seu direito de governar a igreja em questões de fé e conduta, uma incumbência dada a ele por seu Senhor. Mas agora, quando derrama seu coração em favor de Onésimo, ele prefere deixar de enfatizar sua prerrogativa apostólica. Em vez disso, baseia seu pedido no amor cristão, inteligente e intencional. Esse mesmo amor que Filemon tem demonstrado a todos os santos. É interessante quando a gente pensa nisso, Paulo era apóstolo de Cristo Jesus, ele tinha autoridade apostólica, mas quando ele vai conversar com Filemon, ele não faz uma exigência, mas ele faz um pedido, né, baseado no amor, como o comentarista coloca ali, o amor cristão, inteligente e intencional. Vamos olhar para o texto? Convido você aí a acompanhar o texto aí na tela, ou se você preferir, na sua Bíblia. O texto sagrado diz assim: Por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus, suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé, quando estava aqui na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu envio de volta a você, e com ele vai meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo aqui comigo, enquanto estou preso por anunciar as boas novas. Assim ele me ajudaria em seu lugar. Mas eu nada quis fazer sem seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Filemon, entre os versículos 8 e 14. Vamos ao Senhor em oração? Pai Santo, neste momento que vamos meditar na Tua Palavra, nos ajuda, Senhor, nos guia, nos conduza, para que a gente ouça a Tua voz e para que, de fato, possamos, Deus, ver Cristo presente aqui também nessa carta. Que, em nome de Jesus, a gente possa manifestar o perdão que recebemos, o amor que recebemos no Senhor. Que a Tua igreja seja, Deus, um lugar
um povo que torna visível o teu amor, o teu perdão e a tua reconciliação. Fica sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, né, nos primeiros versículos aí, 8 e 9, a gente percebe, né, o coração do apóstolo Paulo, né? Em vez de exigir alguma coisa como apóstolo, né, como aquele que havia sido chamado pelo Senhor, como aquele que havia escrito cartas e que tinha muita autoridade sobre a igreja de Cristo, ainda que pudesse exigir em Cristo, né, que você faça o que é certo, Paulo prefere fazer um pedido baseado no amor. Paulo não faz uma exigência, ainda que ele pudesse, mas Paulo nos lembra aqui que nós devemos viver as nossas vidas e cada coisa que nós fazemos e cada coisa que nós pedimos, nós devemos fazer isso baseados no amor. O padrão da nossa vida, o padrão da nossa conduta é o amor de Deus demonstrado em Cristo Jesus, baseado nesse amor, no amor que vem de Deus, não no amor sentimental, não no amor romântico, não no amor, né, que a cultura às vezes diz que é amor, mas baseado no amor que Deus deu a nós em Cristo Jesus. É com isso, lembrando Filemon daquilo que o próprio Deus havia feito, tanto com Paulo como Filemon e a sua casa, que ele faz esse pedido. É muito interessante também que Paulo lhe se coloca, né, várias vezes, né, desde o começo da carta, a gente vê ele falando que está prisioneiro de Cristo Jesus, que ele carrega as algemas por causa do evangelho, e aqui Paulo se identifica como alguém já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus. O que Paulo nos lembra aqui era da sua condição humana. O que Paulo lembra aqui a gente também é que, embora ele fosse apóstolo, ele agora está velho, ele está preso, mas o pedido que ele faz, né, de forma persuasiva para Filemon estava baseado no amor de Deus, naquilo que Deus tinha feito em Cristo Jesus. E sobre isso, o pastor Henry White diz o seguinte: de fato, Paulo conhece os riscos de tentar alguém a fazer algo. Seu estilo, ao longo de toda a carta, é de uma persuasão cristã gentil, quase divertida. Ele conhece Filemon o suficiente para escolher o tom certo. O que ele vai pedir é muito, muito difícil, mas ele tem uma certeza razoável de que Filemon vai compreender e agir como deve. O que, né, N.T. Wright está nos lembrando aqui é que Paulo realmente faz esse pedido de maneira cristã, gentil, quase divertido. O tom, desde o começo da carta, é realmente um tom cheio de amor, de afeto por Filemon e toda a sua casa. E é baseado nesse amor, ou seja, no amor de Deus, naquilo que Deus fez em Cristo Jesus, que Paulo vai fazer esse pedido. Lembre-se, Paulo aqui não está dando uma carteirada, Paulo aqui não usa sua autoridade de alguma maneira de coagir Filemon a uma decisão, mas tudo que Paulo faz é um pedido, baseado no amor, baseado naquilo que o próprio Deus fez em nosso favor em Cristo Jesus. Uma outra coisa que nós vemos aí, né, entre os versículos 10 e 12 é que Paulo faz uma súplica, né? Suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. A súplica de Paulo, o pedido de Paulo é que Filemon demonstrasse bondade para com Onésimo. Da mesma forma que Deus demonstrou bondade para conosco em Cristo Jesus, o que Paulo suplica aqui, o que Paulo lembra Filemon aqui, é que ele demonstrasse a mesma bondade que o alcançou, que alcançou Paulo, que alcançou todos os homens e mulheres ao longo da história, ao longo das missões que Filemon, seu filho, sua família estavam envolvidas, era que Filemon realmente demonstrasse essa bondade também para Onésimo. E a gente percebe aí o amor cristão, que é um amor profundo. Paulo chama Onésimo de filho. E a gente vê Paulo, por várias vezes, chamando irmãos e irmãs de filhos, de filhas do seu coração. E aqui o relacionamento que realmente é demonstrado é o relacionamento que o próprio Cristo havia anunciado no Evangelho, que aqueles que deixam pai e mãe encontram 1000 vezes mais aquilo que deixaram para trás. Então, Onésimo, que achava que era o fim da sua vida, depois que ele havia fugido, depois que ele havia sido preso, ele é encontrado
pelo Evangelho, ele encontra um pai. Lá na prisão, Paulo se torna pai de Onésimo. E é esse carinho, esse amor que Paulo demonstra por Filemão e agora que também demonstra por Onésimo, se identificando como pai de Onésimo. E aqui a gente vê realmente como o Evangelho tem poder de mudar os relacionamentos, de fazer com que realmente a gente viva, né, numa nova família, na família da fé, aonde nós somos realmente cuidados pelo próprio Deus. Uma outra coisa muito interessante que o apóstolo Paulo demonstra aí nessa carta é que o passado é passado. Paulo diz: Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. O que Paulo diz é que não importa o passado, não importa, né, o que Onésimo havia feito, se ele havia furtado alguma coisa, se ele havia fugido, se ele havia prejudicado Filemão, o passado é passado, o passado não pode mais definir quem nós somos. É isso que Paulo está dizendo e é isso que o Evangelho de Cristo Jesus faz. Não importa o nosso passado, as coisas velhas já passaram. Em Cristo tudo se faz novo. O que conta é o agora. Paulo lembra a Filemão que o que conta é que agora Onésimo havia sido encontrado pelo Evangelho e pela graça de Deus e que agora ele seria útil para Filemão, assim como ele estava sendo útil para Paulo enquanto ele estava preso. Uma outra coisa que nós vemos aí no versículo 12 é que Paulo não envia Onésimo sozinho, mas Paulo diz que ele está indo junto. Ele diz: eu envio de volta a você e com ele vai meu próprio coração. Com isso, o que o apóstolo Paulo está realmente, né, demonstrando aqui é que ele estava indo junto com Onésimo e que Filemão deveria receber Onésimo como se ele estivesse recebendo o próprio apóstolo Paulo. E aqui nós vemos, queridos, a encarnação do próprio Evangelho, nós vemos aqui a encarnação do amor de Deus demonstrado aqui através dessa atitude de Paulo, ao dizer que ele estava indo junto com Onésimo, enviando o seu próprio coração. Sobre isso, né, sobre essa súplica, essa demonstração de bondade, sobre essa ideia de que o passado é passado, o que importa agora é o presente que nós estamos vivendo, o autor C.S. Lewis diz assim: lembre-se que nós, cristãos, pensamos que as pessoas vivem para sempre. Portanto, o que realmente importa são aquelas pequenas marcas ou distorções na parte de dentro, no âmago da alma, que irão transformá-lo, ao longo prazo, em uma criatura celestial ou infernal. Em outras palavras, algo dentro de nós, o ressentimento, o desejo de revanche, deve ser simplesmente aniquilado. E ele continua: admito que isso signifique que devo amar pessoas que não são nada amáveis, mas pergunto-me, será que nós mesmos temos algo de amável? Ou nós amamos porque, na verdade, amamos nosso eu? A intenção de Deus é que amemos todos os eus da mesma forma e pelo mesmo motivo, mas Ele já nos deu o resultado certo da conta para depois nos ensinar como ela funciona. Então, resta-nos ir em frente e aplicar a mesma regra aos demais entes humanos. Isso será mais fácil se nos lembrarmos de que é assim que Ele nos ama. Quando nós consideramos o amor de Deus e aquilo que Deus fez, não há lugar para ressentimento, não há lugar para revanche, porque o próprio Deus não guarda rancor, não guarda ressentimento de nós, mas Ele nos perdoou em Cristo Jesus. E quando a gente olha para as pessoas, a gente deve realmente considerar o amor de Deus. Não porque as pessoas são amáveis, porque são boas pessoas, mas porque Deus, totalmente santo, perdoou, como a gente já viu na semana passada, perdoou os nossos pecados. E assim, quando a gente considera o que Deus fez em nosso favor, através de Cristo Jesus, nós então liberamos e deixamos na mão de Deus para que Ele faça a sua justiça, e nós devemos então, como o próprio Jesus nos ensina, amar e orar pelos nossos inimigos e aqueles que nos perseguem. Não é fácil, a gente sabe que isso não é fácil, né? Perdão é uma ideia bonita até a gente ter algo a perdoar. Mas quando nós consideramos o amor de Deus, é isso que Paulo está dizendo para Filemão, ainda
que ele tenha feito algo que te prejudicou. Não é momento para ressentimento, nem para revanche, nem para vingança, mas é momento realmente de demonstrar a mesma bondade que Deus demonstrou conosco em Cristo Jesus. E por fim, os versículos 13 e 14 nos mostram como que Onésimo se tornou útil para o evangelho. E essa própria palavra, onésimo, significa aquele que é útil, aquele que tem valor. Paulo diz: gostaria de mantê-lo aqui comigo, enquanto estou preso por anunciar as boas novas. Assim ele me ajudaria em seu lugar. Percebam como que Paulo não desqualifica Onésimo, mas na verdade ele coloca Onésimo, o valor de Onésimo, com o mesmo valor de Filemão, com o mesmo valor de Paulo, porque todos eles foram encontrados por Cristo Jesus. Quando Paulo diz aqui que Onésimo se tornou útil no evangelho e que ele estava ajudando Paulo no lugar de Filemão, o que era para Filemão lembrar era que Onésimo agora era útil, era um irmão na fé, que não deveria mais ser recebido como escravo, mas sim como irmão no Senhor. Percebo que Paulo sempre destaca que ele está preso por pregar o evangelho, o apóstolo dos gentios, aquele que escreveu boa parte do Novo Testamento, estava preso por pregar o evangelho. Mas olhe e veja ali no versículo 14 como que o amor cristão é realmente profundo, lembrando a motivação do amor que a gente vê lá em 1 Coríntios 13. Paulo, ele considera Filemão. O amor de Paulo é o amor cristão, é o amor de Deus, porque ele diz: eu nada quis fazer sem seu consentimento. Ele considera Filemão, ainda que fosse apóstolo, ainda que tivesse autoridade para exigir, ele considera Filemão superior a si mesmo. Não é esse amor que Paulo escreve lá em Coríntios? É um amor que tudo espera, que tudo sofre, que tudo suporta. É um amor que não se alegra, né, com a injustiça, mas sim com a verdade. É um amor que realmente considera o outro, é motivado por esse amor. E não é isso que o próprio Cristo demonstra no seu ministério público. Cristo considerou as pessoas, ainda que pecadoras, ainda que injustas. Cristo estendeu a sua mão de graça e de misericórdia. E por fim, Paulo diz: meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Boa vontade e não obrigação. O único poder, a única mensagem poderosa que nos faz realmente servir por boa vontade e não por obrigação é o Evangelho de Cristo Jesus. É quando a gente entende que quando nós fomos alcançados pela graça de Deus, quando nós somos inseridos na Igreja de Cristo Jesus, nós somos chamados agora e impulsionados pelo Deus que nos serviu, pelo Deus que realmente nos salvou, a compartilhar e demonstrar, a fazer o mesmo que Deus fez com cada um de nós. Não por obrigação, mas sim por boa vontade. Quando a gente considera o que Deus fez, nós devemos então amar as pessoas, servir as pessoas, receber as pessoas, perdoar as pessoas, não por obrigação, mas de boa vontade, quando a gente realmente se lembra que o próprio Deus agiu com misericórdia e graça sobre as nossas vidas. E sobre isso, eu coloquei para você aí uma citação do Tim Keller, no seu livro Igreja Centrada, quando ele diz assim: o Evangelho forma comunidades. Como ele nos leva àquele que morreu por seus inimigos, cria relacionamentos de serviço e não de egoísmo. Como o Evangelho afasta o medo e orgulho, pessoas que jamais se entenderiam fora da igreja se tornam amigas dentro dela. Como o Evangelho nos chama à santidade, o povo de Deus vive em laços de amor para uma mútua prestação de contas e disciplina. Assim, o Evangelho cria uma comunidade humana radicalmente diferente de qualquer sociedade ao redor. É o Evangelho que tem poder para realmente formar essa nova comunidade, onde pessoas que podem pensar diferentes em muitas questões são unidas em Cristo Jesus. Pessoas que podem entender algumas coisas de maneiras distintas, mas que em Cristo Jesus se tornam uma só, um corpo, uma família, uma comunidade. E a nossa oração, baseada, né, nessa carta de Paulo a Filemão, deve ser que a igreja seja esse lugar de uma comunidade alternativa
que torna visível o Deus invisível, que torna, através dos nossos relacionamentos de perdão, de consideração, de afeto, né, de demonstração da bondade do Senhor, para que o mundo, como o próprio Cristo orou, e a gente viu um pouquinho no domingo pela manhã, quando a gente falou sobre a unidade da igreja, para que o mundo creia que Cristo foi enviado pelo próprio Deus. A igreja deve ser esse lugar onde as barreiras deixam de existir e onde o amor de Deus é realmente vivido e experimentado. Amém? Eu termino com esse texto da palavra de Deus, escrito também pelo apóstolo Paulo, Efésios 4, do 1 ao 13, que diz assim: aplique isso na sua vida e também na minha vida. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre, olha só, humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, que é a cabeça. Que eu e você sejamos demonstração do amor de Deus, que eu e você possamos viver através das nossas vidas esse amor, chegando à maturidade, chegando à estatura, à medida de Cristo Jesus, que é o cabeça, para que assim a igreja seja realmente essa comunidade alternativa, onde o amor verdadeiro flui, porque a igreja é a igreja de Deus, e na igreja de Deus nós devemos viver esse amor cheio de reconciliação, de perdão e de consideração. Amém? Eu convido você a fazer junto comigo essa oração que diz assim: vela, ó Senhor amado, pelos que trabalham, ou vigiam, ou choram esta noite. Ordena que teus anjos guardem os que dormem, cuida dos enfermos. Cristo Senhor, dá repouso aos cansados, abençoa os que estão perto da morte, consola os que sofrem, compadece-te dos aflitos, defende os alegres. Tudo isso te suplicamos, somente por teu grande amor. Amém e amém. Amém. Queridos, enquanto nós ouvimos essa canção, vamos usar esse tempo para orar, para colocar a nossa vida, clamar ao Senhor em favor de nós, em favor da nossa família, em favor da nossa igreja. Lembre-se dos motivos de oração e vamos orar uns pelos outros. Derrame a sua vida e o seu coração diante do Senhor.
segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor. Amém. Oremos. Santo Deus, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua graça. Te damos graças, ó Deus, porque quando olhamos aqui em Filemon, nós percebemos o teu amor que faz com que a gente ame, com que a gente sirva, que a gente perdoe, que a gente realmente demonstre, Deus, aquilo que nós recebemos na cruz do Calvário. E nós queremos, Deus, tornar esse amor visível neste momento, enquanto oramos uns pelos outros. Nós clamamos, Deus, em favor dos nossos irmãos e irmãs que estão aqui presentes, aqueles que também não estão, mas que carecem da tua ajuda, da tua intervenção, do teu auxílio, Senhor. Nós clamamos a ti porque tu és a nossa rocha, tu és o nosso refúgio, tu és a nossa salvação. Somente o Senhor pode, Deus, de fato nos salvar. Nós queremos, Deus, derramar a nossa vida, o nosso coração e os motivos que cada um dos teus filhos aqui apresentam, Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor haja, Deus, com graça, com misericórdia, que tudo seja feito de acordo com a tua vontade, que a gente aprenda, Deus, através dessas coisas, a confiar em ti, a conhecer a ti, a descansar em ti, Pai. Toma o nosso coração e que a gente possa realmente, Deus, amar as pessoas com esse amor verdadeiro que vem do Senhor. Que cada um, Pai, possa amar o outro, e a gente sabe que uma das formas é a gente orando pelos nossos irmãos. Por isso, Deus, nós lembramos aqui de cada motivo que o teu povo tem apresentado. Irmãos e irmãs, Deus, que nós temos continuamente orado. Que em nome de Jesus o Senhor intervenha com graça e com misericórdia, Pai. Esteja também sobre aqueles que estão aqui neste momento acompanhando esse tempo de reflexão, de oração, e que em nome de Jesus, Pai, eles possam perceber o teu cuidado, o teu amor e a certeza, Deus, que todas as coisas, o fim delas é a tua glória. Fica sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Queridos e queridas, convido você a fazer junto comigo essa oração que diz assim: Senhor Jesus, tu vieste para servir e dar a tua vida em resgate de muitos. Porque nos serviste, dá-nos um coração disposto a servir aos outros, para que a tua vontade seja feita por nós, para o bem de nosso próximo e para a tua glória. Pois tu vives e reinas com o Pai e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém e amém. Eu convido você a fechar os seus olhos. Senhor, eu te louvo, porque és soberano sobre tudo. Como isso é ameaçador, pois não tenho nenhum controle sobre minha vida,
mas como é reconfortante, pois não sou capaz de sustentar minha vida, mas devo descansar em ti. Clareia a minha visão para enxergar essa verdade e receber os desafios e consolações que ela traz todos os dias. Amém e amém. Queridos e queridas, recebam a bênção neste momento, em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que a presença, o amor, o fruto e os dons do Espírito estejam sobre a minha vida e sobre a sua vida, agora e sempre. Amém e amém. Amém. Queridos e queridas, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, fique na paz. Não se esqueça, sexta-feira, 7h30, nós temos o LP. Domingo, 10 horas, transmissão da Escola Bíblica. Às 11 horas, o Semear Kids. E domingo à noite, às 19 horas, o nosso culto presencial. Fique na paz, que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Até ontem, tudo estava certo. Agora não está mais. Sua liberdade, vida social, planos, tudo mudou. Cada dia uma nova notícia. E você já não sabe em qual delas acreditar. É tanta informação, tantos sentimentos ao mesmo tempo. O medo te invade como um vírus. Mas não entre em desespero. Mesmo que o mundo não seja mais o mesmo. Mesmo que você não puder fazer nada por isso. Calma. Existe uma paz maior que o medo. Uma paz acessível, presente, que te ajuda a superar isso. Descubra essa paz em Jesus.